A direita teria como preocupação central a melhor maneira de administrar o modelo socioeconômico hegemônico. Então, enquanto a esquerda quer pensar a modificação dos padrões de partilha, de renda, de poder e de reconhecimento, você tem, por outro lado, a direita que quer a manutenção disso tudo. E ele vai ajuntar ainda a ideia de que a esquerda mostra e deve mostrar o esvaziamento do campo político promovido pelo capitalismo, Então a ideia de que o campo político se transforma em algo que está relacionado à administração, basicamente, e ao consumo. Então é aquela ideia do cidadão que no fundo é um consumo, um consumidor, Então, é um CPF para o Estado, ou deve ser um CPF. Uma outra maneira da gente abordar essa questão, que vai aparecer num artigo do professor Jorge Silva, é a partir dos movimentos sociais. Então, a gente tentar descobrir, ou tentar perceber o que é a esquerda e o que é a direita a partir dos movimentos sociais, que são essa interface da sociedade com o Estado, essa interface organizada e, digamos, da sociedade civil, não dos partidos. E ele vai dizer o seguinte: e se a gente pegar esses movimentos sociais, quais seriam os movimentos sociais de esquerda? Ele vai citar o movimento operário, o movimento negro, o movimento LGBT e o movimento feminista. Então, esses 4 grandes movimentos, é claro que a gente tem outros, Tem o movimento sem terras, tem o movimento do sem teto, a gente tem outros movimentos. Mas, assim, a título de exemplo, esses movimentos podem ser designados claramente como de esquerda. E por que esses movimentos podem ser, então, designados como movimentos de esquerda? Todos eles, segundo ele, buscam o empoderamento do grupo que pretendem representar. A ideia é de que esses grupos, negros, mulheres, LGBTs, operários, sem terra, sem teto, etc., sem saúde, são os sem direito, eles estão subrepresentados na arena política. Eles estão numa posição subalterna e, portanto, esses movimentos pretendem empoderar esses grupos, E a gente sabe que cada um deles tem as suas próprias reivindicações, mas essa seria, então, o ponto comum entre eles, Os movimentos de direita, por outro lado, e hoje a gente tem, assim, virou moda, movimento social de direita, o MBL está aí para não me deixar mentir, Uma coisa que no Brasil, a única experiência que a gente tinha de movimento social de direita, assim, mais, era a TFP, Assim, de maior relevância, que ajudou o golpe de 64, mas eles estavam meio na moita há muito tempo. E saíram, e colocaram suas camisas, e foram para a rua, e tem as suas bandeiras, etc. Esses movimentos, então, que defendem, segundo ele, bandeiras nacionalistas, tradicionalistas, de ordem religiosa, ou que defendem a estratificação social por nascimento ou meritocracia, e as duas coisas valem, seriam, então, os movimentos de direita. Então, em suma, para resumir, esse autor ele vai dizer, então, que a esquerda é o espectro ideológico que pretende empoderar grupos subrepresentados nas esferas de poder. E a direita é o espectro ideológico que pretende preservar ou ampliar os poderes de grupos já devidamente representados nas esferas de poder. Bom, essa então uma apresentação, enfim, breve, bastante resumida. A gente poderia elencar vários outros autores. O Giddens, por exemplo, vai falar da esquerda como defendendo a emancipação. A gente poderia falar do Habermas, enfim, mas
para a gente tentar fazer uma coisa mais sintética, então o que a gente tem que... eu gostaria que vocês retivessem, então, disso que eu falei inicialmente. A primeira coisa é que um dos maiores problemas que a gente enfrenta atualmente é o esvaziamento do campo político promovido pelo capitalismo, né? Esse campo político, então, ele é transformado em questões de administração ou de consumo, primeira ideia. A segunda ideia é a de que a esquerda pleiteia a mudança dos padrões de partilha, de poder, de recursos e de reconhecimento social. Uma terceira ideia é a de que, na ótica dos movimentos sociais de esquerda, se trata, então, de empoderar grupos subrepresentados. E, finalmente, que para a esquerda, as ideias do primado, da igualdade como um valor social como o valor social mais importante, e que é possível e desejável a mudança da ordem social, implicando, portanto, uma luta política pelo fim da desigualdade social e econômica. A ideia da luta social, a ideia de que essas mudanças não vão acontecer de outro modo, como concessões, por exemplo, do Estado ou dos grupos poderosos, está fora de questão. Bom, como é que o feminismo, então, a questão do feminismo se articula com isso? Eu vou falar assim bem, porque não é exatamente a minha especialidade, a especialidade da professora Júlia, mas, de todo modo, então, falar de maneira geral. Bom, a questão das mulheres na sociedade, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é uma posição de subordinação histórica, né? É uma posição de subordinação política e econômica, principalmente, né? Se a gente pensar que as mulheres conquistaram o voto, por exemplo, muito recentemente, historicamente, em alguns países faz pouco mais de 50 anos. Países desenvolvidos, como a Suíça, por exemplo. E a subordinação econômica que a gente experimenta até hoje, né? A gente sabe que as mulheres ganham menos do que os homens, etc, etc. Bom, enfim, essa subordinação histórica, ela é representada, por exemplo, no mito da mulher que é rainha do lar. Aquela coisa que os homens sempre falam, na minha casa a mulher manda, ou faz a piada reversa, né? Eu dou a última palavra, sim senhora, né? Aquela velha piada. Mas esse mito da mulher, então, que toma as decisões no âmbito doméstico, tem como contrapartida o fato de que na arena pública as mulheres estão sempre em posições subalternas. E não apenas se a gente pensar, por exemplo, que no Brasil as mulheres representam menos de 10% dos representantes no Congresso Nacional, menos de 10%. É uma das representações mais baixas do mundo. Mas também se a gente pensar nos dirigentes das empresas, né, nos executivos, se a gente pensar na universidade, quantas reitoras, quantas pró-reitoras nós temos no Brasil, se a gente pensar em determinados cursos que são redutos masculinos, né? E aqui em Curitiba a gente tem vários exemplos de vários cursos que, em alguns casos, não tem nenhuma mulher, e não é curso de engenharia para manter o clichê. São cursos da área de humanas. Então, a situação é bastante grave. Na ciência, quantas cientistas nós temos? Na música, quantas compositoras? Enfim, né? Você tem tudo uma subrepresentação, uma subparticipação da mulher na arena pública. Então, o que a gente pode falar, então? Se a gente utilizar aqueles conceitos que eu mencionei lá no início, a gente vai ver, então, que a principal questão das mulheres é uma desvantagem na partilha de recursos, na partilha de poder, na partilha de reconhecimento social.
além da violência, que é uma realidade e que é uma consequência clara e imediata dessa posição subalterna. Ninguém sai por aí batendo nos homens, e não é porque os homens têm mais força, é porque eles têm mais poder. Bom, se a gente pensar então tudo isso e trazer para os partidos de esquerda, o que a gente vai ver é que os partidos de esquerda, principalmente no Brasil, vamos circunscrever aqui a discussão ao Brasil, eles subsumiram essa questão da posição subalterna das mulheres a uma luta mais ampla da luta dos trabalhadores, né? Então vamos defender os trabalhadores. Qual que é a principal questão para o movimento, para os partidos de esquerda? É o conflito entre capital e trabalho, é o conflito entre a elite e o povo trabalhador, sem se deter na questão, por exemplo, das mulheres, dos negros, dos homossexuais, etc., né? E não perceberam, talvez, que a questão das mulheres, para a gente citar, né, só a questão das mulheres, ela tem, né, perdão pelo trocadilho, ela tem gênero próprio, ela tem especificidade própria. Não dá para colocar no balaio geral do problema dos trabalhadores. Bom, o movimento feminista, no início lá do século XX, era um movimento que teve como principal preocupação